Glória a Deus. Bom é render graças ao Senhor, cantando louvores a seu nome. Que o Senhor vos abençoe, vos dê força, multiplique a vossa fé, para continuar entre fé, aleluia, e a luta em que nós estamos passando no dia a dia. Mas a fé supera todas as lutas, amém? A fé supera as lutas. Então, veja bem que nós estamos vivendo também dias difíceis e o Senhor nos convoca a estar atentos, a vigiar, a abrir os olhos da mente, do entendimento, para perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. À nossa volta há muitas catástrofes, nós temos visto noticiários e as coisas não estão bem para alguns, né? Tem pessoas que estão passando muita dificuldade, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo, Deus sabe o porquê de cada uma das situações. Eu tenho o desejo no meu coração de que o Senhor abençoe todas aquelas pessoas que estão nesse momento sofrendo por qualquer situação, quer seja por força da natureza ou por ter uma enfermidade, alguma coisa, né, ou por estar desempregado, não ter recurso nenhum, estão passando dificuldades, que o Senhor possa assim estar abrindo uma porta e abençoando a cada uma dessas pessoas, em primeiro lugar, dando-lhe a salvação. Eu sei que a salvação está estendida a todos quanto crê, basta, né, ter essa percepção, abrir o coração e voltar-se para Deus, amém? Graças a Deus, é bom, eu ficaria aqui a noite inteira louvando ao Senhor, ficaria a noite inteira, e um louvor desse é maravilhoso, porque a gente fica bem levinho, bem levinho, as coisas é muito gostosa quando a gente louva aí, e o louvor que se faz nesse lugar é um louvor muito gostoso, muito abençoado, muito inspirador, é um louvor que vem assim do coração de Deus. Eu sou grato ao Senhor por todos esses que têm se esforçado, né? Todos os irmãos têm se esforçado para fazer melhor para Deus, dando de si, né? Se esforçando para fazer melhor. Isso é bom. Continue melhorando, amém? Continue melhorando, porque o Senhor vos abençoará. Eu quero que os irmãos venham comigo aí na palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos estar falando sobre despertamento espiritual, né? Porque Jesus está voltando, irmãos. É certo, eu sei que é uma palavra dita por muitos, que Jesus está voltando, isso já há muitos anos, e tem pessoas que nem acreditam mais nisso, tem pessoas que não dão ênfase mais a esta palavra, Jesus está voltando, mas Ele está voltando sim, Ele está voltando e Ele está ainda, né? Ainda abreviando o tempo está sendo abreviado, porque ainda tem escolhidos, ainda tem ovelhas que estão cegas, ainda existem ovelhas que estão desgarradas, ainda existem ovelhas que estão na dúvida, ainda existem ovelhas que não dão a mínima para nada, mas são ovelhas, e importa que todas essas sejam arrebanhadas ao aprisco do Senhor, e Jesus Cristo não perderá nenhuma de suas ovelhas. Ele garantiu isso, Ele prometeu isso, né? Aleluia. E a palavra despertamento é entender mesmo, é estar sempre voltado a isso, que Jesus, Ele prometeu que voltaria e Ele vai voltar. E vamos ler o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25,
Aqui é o sermão profético e fala a respeito, né, de uma parábola muito comentada, uma parábola muito estudada, muito dita, né, professada por muitos pastores. E mais uma vez nós estamos aqui, porque a palavra do Senhor, ela se renova, irmãos, amém? Tem pessoas que leu toda a Bíblia, já leu diversas vezes a Bíblia, mas cada dia que a gente vai ler a Bíblia, a gente algo chama a atenção, nos chama a atenção, alguma coisa inspiradora ali nos chama a atenção, porque o Espírito de Deus, ele está renovando sempre a palavra para estar abençoando aos filhos de Deus, amém? Glória a Jesus. Segundo a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 nécias, tolas. As tolas, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. À meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Amém? Só até aí. As nossas lâmpadas se apagam. Olha só que palavra. Quando nós observamos esta palavra, irmãos, a gente vai entender que tudo nos mostra que o Espírito nos chamando a um despertamento espiritual, a um acordar, a um abrir os olhos. Amém? Glória a Deus. Também a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 33, diz assim: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Efésios capítulo 5, o verso 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, o Senhor, aleluia, Ele tem convocado a igreja a um despertamento. Nós estamos vivendo um tempo, sempre estou batendo nessa tecla, um tempo de apostasia, recuo de fé, um tempo em que as pessoas estão desistindo da fé por qualquer coisa, as pessoas estão voltando atrás por coisas fúteis, não estão de olhos fitos em Cristo, estão olhando muito para pastores, estão olhando muito para missionários, para a placa de igreja, estão olhando muito para denominações, estão olhando muito para isso, e esquecendo-se de olhar para Jesus Cristo, esquecendo de que é Ele, é Jesus, aleluia, glória a Deus, o motivo de estarmos aqui, e não o pastor, e não o missionário, e não o apóstolo, e não o anjo, é Jesus.
Amém? É não o profeta que vai profetizar bênçãos para a igreja, e carro, e casa, e fazenda. Ei, é Jesus. É Jesus. Então, aleluia, Jesus está chamando-nos a um despertamento, a levantar-se, aleluia, a nos colocar em pé, a tomar uma posição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para quê, pastor? Porque nós podemos perceber claramente a frieza que está. Claramente, irmãos, nós podemos perceber a frieza que está nas igrejas, dentre os irmãos. Eu lembro de um tempo em que a gente parava na rua para conversar com os irmãos, e era uma coisa maravilhosa conversar com o irmão. Era algo tremendo chegar e conversar, encontrar alguém na rua e conversar, porque era Jesus o tempo inteiro. Eram experiências boas sendo contadas. Hoje a gente não consegue mais ver isso, não consegue mais sentir isso. Porque hoje quase os irmãos não se falam. Hoje os irmãos só se conectam. Não há um olho no olho, não há um sorriso para o outro. Há um bonequinho ali rindo. Há uma coisa ali batendo palma. Há dois personagens se abraçando, falando que é eu e tu, mas não é. Então a gente está fugindo daquela situação tão maravilhosa, quando nós sentávamos e conversávamos e coisas maravilhosas aconteciam, revelações aconteciam no lugar, Deus falava com a gente, era tão maravilhoso sentar com os irmãos e conversar. E sinceramente eu sinto uma falta grande, parece que a gente está em outro planeta. A gente está vivendo no meio de uma geração que é muito crente para tudo quanto é lado, mas a gente nem sabe quem é, a não ser aqueles que a gente já conhece. A gente nem sabe quem é, e ainda o que nós conhecemos ainda passa de largo ainda. É muito difícil. Então pode-se perceber que a fé está se escoando, saindo pelo ralo a todo vapor. Pode acreditar nisso. Se escoando, porque as pessoas estão acreditando que vai melhorar de vida, estão acreditando que vão ganhar isso, que vão ganhar aquilo, estão acreditando que vai fazer isso, estão acreditando que vai fazer aquilo, mas estão esquecendo-se de que Jesus Cristo falou que é para a gente levantar a cabeça, para a gente vigiar, para a gente estar atento, para a gente despertar, porque Ele está chegando, amém? Ele está chegando. Então, essa parábola que nós lemos aqui, fala exatamente isso, acerca de despertamento espiritual das 10 virgens. Então Jesus, ele traz essa mensagem, despertando, chamando a igreja a abrir os olhos mesmo. Olha só, 10 noivas, iguaizinhas. A ornamentação de uma era das outras, juntas, esperando o mesmo noivo, esperando o mesmo esposo, no mesmo lugar, cochilam, tosquenejam, cochilam e adormecem, mas quando desperta só pensando em chegar no lugar, desperta só pensando que precisa chegar lá, mas como chegar? Tem um caminho a ser percorrido, há uma trajetória difícil para chegar até o noivo, é escuro, é difícil de chegar, é necessário que tenha uma luz, e essa luz é alimentada, com azeite, amém? Essa luz é alimentada com azeite,
aleluia. E a luz, aleluia, que nos guia nesse mundo é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, e nós precisamos estar cheio, aleluia, para continuar caminhando até chegar, aleluia, um noivo, até chegar no local onde o Senhor tenha planejado para nós. Então veja só, que Jesus estava assentado ali no Monte das Oliveiras, quando respondeu aos discípulos sobre os últimos acontecimentos, né, que estava próximo ao fim do mundo e a sua segunda vinda. Eles estavam indagando e perguntando a Jesus o que ia acontecer, né? Então Jesus fala uma parábola, né? Ele conta uma parábola para eles. E essa parábola é totalmente profética, é para despertamento da igreja, sim. Olha, no casamento judaico, havia um rito alegre e interessante, né, para o cortejo que conduzia a noiva, porque era conduzido à luz de lâmpada, cântico e sons de instrumentos musicais, né, que aguardava o noivo. Tinha todo esse, né, todo esse aparato de lâmpadas e instrumentos e música para a noiva chegar até o noivo. Então, as 10 virgens dessa parábola eram as amigas da noiva que esperavam com ela a chegada do noivo, né? Mas, segundo o que nós podemos entender, o noivo demorou de chegar. Vai que o noivo morava longe. O noivo morava longe, a estrada ruim de vir, então demorou de chegar. O noivo demora de chegar. Então, quando o noivo chegava e dava início às bodas, né? Dava início, mas o noivo demorou. E esta demora do noivo causa um cansaço. Elas tosquenejam, elas cochilam, elas dormem, elas adormecem. Mas o noivo está vindo, amém? Você está entendendo aí? O noivo está vindo. Elas, esperando, adormeceram, mas o noivo estava vindo. A igreja de Jesus Cristo, hoje, está à espera do noivo. Muitos já dormiram, outros estão cochilando e um pouco está esperando. Os que estão esperando, aleluia, pelo noivo, com consciência, com entendimento de que a caminhada até ele é longa e difícil, está armazenando azeite, aleluia, porque sabe que a caminhada é longa, que a caminhada é difícil. Os demais que não estão preocupados com o tempo de caminhada, com o caminho, não estão nem aí, o que eu tenho já é suficiente. É como não, eu já sou crente e acabou, eu sou crente em Jesus, eu aceitei Jesus, então agora pronto. Há uma caminhada, irmãos, há uma caminhada de fé. Os irmãos percebem quantas pessoas já desistiram da fé? Os irmãos percebem quantos já não vêm mais na igreja? Os irmãos percebem quantos desistiram por uma coisa qualquer, por um filho, por um pai, por um marido, por um trabalho, por um emprego, né? Quantos já desistiram? Quantos se cansaram de esperar? Acham que não vai mais acontecer o grande evento, que é o arrebatamento da igreja. Não mais acreditam que a palavra que fora dita vai se cumprir. Mas Jesus está voltando, aleluia. Eu posso não estar mais aqui, eu posso não assistir, não participar desse evento, mas ele virá.
Ele virá. Ele garantiu que estaria, aleluia, que estaria aqui, que vinha nas nuvens do céu buscar a sua igreja, o seu povo, o povo que o espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui duas partes de igreja, duas igrejas, ou uma igreja dividida em dois, uma igreja prudente, outra igreja tola, pessoas sábias dentro da igreja e pessoas nécias dentro da igreja, pessoas que ouvem, outros que não ouvem, uns que obedecem, outros que não obedecem, uns dão atenção à palavra, outros não estão nem aí para a palavra de Deus. Então tudo isso que nós lemos, Jesus falando aos discípulos, nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso agora. Quantas pessoas vivendo dissolutamente dentro da igreja, vivendo numa tolice dentro da igreja, batendo ponto, batendo cartão, como se numa firma, eu tenho que ir para bater meu cartão, porque eu sou crente, então eu tenho que bater o cartão, mas não tem a devida consciência do vir, do estar, do porquê estar. Os irmãos percebem a palavra que nós tivemos na sexta-feira, que falava acerca disso também, da preocupação do apóstolo Paulo em dizer: irmãos, há um sacrifício santo, poderoso, que agrada a Deus, há um sacrifício que Deus recebe, e o único que Deus recebe. O apóstolo Paulo preocupado em informar os irmãos que era necessário, e ele rogava a Deus por aqueles irmãos que fizesse isso, que é assim, e era esse o sacrifício que Deus receberia, que Deus ia aceitar, e aqueles que fizessem isso, ia desfrutar depois a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Coisas maravilhosas iam acontecer, mas antes é necessário que haja um sacrifício. Mas assim como fora dito, novamente eu acendo na memória dos irmãos: Deus não recebe sacrifício de tolos. Deus não recebe sacrifício de tolos. Então nós podemos entender isso. Eu preciso saber quem é Jesus Cristo. Os irmãos se lembram de quando há o confronto lá em 1 Reis, capítulo 18, o confronto de Elias com os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Ali nós podemos dizer que ali era uma resposta. Ali foi uma resposta dada, né? O dia da resposta, depois daquela seca, depois daquela toda dificuldade, depois de Elias ser caçado por todos os lugares e sem ser encontrado, ele se apresenta, Deus manda ele se apresentar a Acabe, dizer: não, vai lá e diz que vai chover. E ele vai se apresentar a Acabe, Acabe diz: tu és um perturbador de Israel. Ele diz: não, quem perturbador de Israel é tu e tua família, que desobedeceu ao Senhor. E ele manda convocar os profetas de Baal, os profetas de Aserá, e lá no Monte Carmelo para o confronto. Os irmãos veem. Mas naquele mesmo dia, quando esse confronto é marcado, o povo está dividido. O povo está dividido. É tanto que ele diz: olha, vocês procurem a quem vocês servir. Se vocês quiserem servir a Baal, vocês sirvam. Não fique cocheando entre dois pensamentos. A palavra diz que o povo não disse nada. Quando ele confronta o povo para aquela luta, aquela guerra que vai haver ali, o povo está dividido, o povo nem sabe responder nada, e não responderam nada, ficam divididos.
Queridos, quantas pessoas divididas entre dois pensamentos, quantas pessoas divididas, sem parar para dar uma primazia, para dar um lugar ao Senhor, para acreditar piamente que se não for, aleluia, Jesus Cristo que estiver na frente, do meu lado, eu não vou conseguir nada, e se ainda conseguir alguma coisa é tolice, não vou chegar a lugar algum. Eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus. Então aquele confronto nos mostra claramente que um povo que já estava ali acostumado a ver as proezas, as grandezas, coisas tremendas acontecer, esse mesmo povo se envolve com outros deuses, se envolve com os ídolos, se envolve com coisas outras, porque quando eu digo ídolo, ali Baal era um ídolo, Aserá era um ídolo falso, não é Deus não, aquilo não era Deus, nenhum Deus, aquilo era um engodo, era um engano, mas as pessoas acreditavam que Baal podia fazer porque era tido como Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus das águas, né? Então as pessoas acreditavam e oravam e buscavam servir aqueles deuses, fazia os rituais para aqueles deuses. O povo de Deus era que fazia isso, irmãos, porque foi envolvido. Aí no dia da resposta de Deus, no dia que Elias chama para o confronto final, para decidir quem é Deus, se o Deus de Israel vai responder com fogo, ou se é Baal que vai responder com fogo. Aleluia. E dali a gente observa ali toda aquela situação acontecendo, o povo dividido. E hoje nós não temos divisão na igreja, e hoje nós não temos divisão nas pessoas, as pessoas não estão divididas. E como está dividido, como está dividido. Tem pessoas que estão divididas entre a casa e Jesus, entre a fazenda e Jesus, entre o carro e Jesus, entre o namorado e Jesus, entre o marido e Jesus, entre a mulher e Jesus, os filhos de Jesus. Divididos. E a palavra do Senhor está chamando a igreja ao despertamento, abrir os olhos, entendam, aleluia, toda essa situação. Então, aquelas virgens fala algo muito poderoso para nós. Essa parábola é muito poderosa. As virgens prudentes, ela tinha em estoque o azeite, mas a gente pode colocar aqui, porque quando Jesus fala isso, Jesus fala um azeite, um óleo, que era para ser colocado na lâmpada, né, para que acendida iluminasse o caminho. Mas nós podemos também colocar aqui azeite de boas obras. Nós estamos vivendo num mundo de trevas, e nós podemos colocar aqui também azeite de boas obras. Então elas possuíam estoque de boas obras, louvado seja o nome do Senhor, de amor, de sinceridade, quebrantamento, de obediência, de fidelidade. Amém? 5 noivas daquela tinham estoque disso, tinham em abundância, louvado seja o nome do Senhor. E esse estoque as mantinha, né, segura, e esse azeite mantinha a chama acesa, né? A chama do amor estava ali ardendo em seus corações. Ela não andava na escuridão, mas ela própria era luz, louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor nos diz lá em Mateus 5,14, dizendo que o Espírito, vós sois a luz do mundo. Mas por que os discípulos eram a luz do mundo? Porque os discípulos eram o sal? Porque eles eram diferentes, aleluia, igual na estrutura,
mas diferentes. Neles havia um espírito excelente, neles havia algo que diferenciava-os de todos os demais. Louvado seja Deus. Eles tinham estoque, aleluia. Eles estocavam, eles armazenavam neles esse azeite das boas obras. Amém? Eles eram luz aonde chegava. Eles resplandeciam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também as virgens tolas, as nécias, as loucas, né? Elas eram religiosas. Elas confiavam na sua virgindade, né? Virgindade essa que era o cumprimento religioso das prescrições rabínicas. Então elas estavam ali confiando naqueles preceitos, né? Elas achavam que era suficiente. É como um crente que conhece a Bíblia e acha que é suficiente. Leu a Bíblia e eu li a Bíblia toda e pronto, é suficiente. É como o crente que diz: não, eu sou crente, eu já me converti, mas eu vou à igreja o dia que eu quiser, eu não preciso ir à igreja todo dia, eu não preciso estar lá, eu não preciso ouvir, eu não preciso ensinar mais, ouvir mais nada, aprender mais nada, porque eu tenho a Bíblia para me ensinar. Eu tenho a Bíblia que me ensina, então eu não preciso de ninguém me ensinando. Para que ensinar? Aí agora você entende isso? Se você coloca um monte de livros diante de uma comunidade toda sem conhecimento, toda analfabeta, toda sem conhecer uma letra, que vai servir esses livros? Vai servir para quê? Ainda que seja a Bíblia, vai servir para quê se não tiver alguém que ensine, se não tiver alguém que a instrua? Aleluia, amém. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Ninguém conhece a Bíblia sem o Espírito Santo, irmãos. Louvado seja Deus. Agora eu posso conhecer, agora eu tenho a possibilidade de conhecer, porque hoje é diferente. Sim, hoje é diferente. Você pode conhecer a letra, você pode ler e conhecer como qualquer livro escrito por qualquer pessoa. Mas esta palavra, ela é revelada, amém? O Espírito Santo é quem revela, é quem traz a luz, aleluia, no nosso entendimento, para que a gente possa compreender essa verdade e ser liberto por ela. Louvado seja Deus. Não é qualquer um, não é fulano de tal ali que escreveu um livro e agora está assim, nada disso. A palavra de Deus é a inspiração de Deus, é Deus falando com o seu povo, alertando o seu povo, ajudando o seu povo a caminhar nesse mundo de trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, que aquelas 5 tolas, elas achavam que tinha suficiente, e a porção que tinha dava para guiar pelo caminho até o noivo, até onde o noivo estava. Não dá para chegar lá, aqui dá para chegar, eu consigo, não, aqui vai dar. Armazene, não seja autossuficiente, armazene dentro de você, amém, a palavra de Deus, o que o Espírito tem falado para você, coloca dentro de você, vai armazenando, porque aquelas jovens loucas, aquelas noivas, né, tolas, ela não reconhecia que precisava de guardar em depósito, eram muito orgulhosas, achava que era suficiente, assim como nós vivemos nos dias de hoje, um montão de gente orgulhosa, acha que não precisa ser ensinado. Quantas pessoas aí, porque tem 2, 3 faculdades, aí diz, não posso ser ensinado por alguém que não tenha 10 faculdades, porque eu tenho 5, então esse daí é menos do que eu, tem menos entendimento do que eu, não conheço tanto quanto eu conheço. Ah, e esse aí que só tem um curso básicozinho ali, então esse aí não pode me ensinar de jeito nenhum,
porque não conhece. Porque não conhece. Quantas pessoas orgulhosas, quantas pessoas que não têm humildade de ver, de ouvir uma pessoa simples. Acha que o que tem é suficiente, que o conhecimento que tem, literal da palavra, é suficiente. Aleluia. Se a gente não tiver esse envolvimento espiritual, esse conhecimento espiritual, essa luz dentro de nós, que ilumina o nosso coração e mente e nos faz crer de uma forma sobremaneira, sabe, sobrenatural, além do que as pessoas pensam. Tem muita gente que acha que é loucura a gente estar aqui, nesse momento. O que é que esse povo está fazendo aí nesse lugar? Olha a quantidade de pessoas está ali, ouvindo o que, fazendo o que. Mas nós sabemos por que nós estamos aqui, amém? Eu sei, porque eu saio da minha casa e venho para aqui. Olha, se você não sabe, procura descobrir logo, porque senão é tolice a caminhada, é tolice sentar, vai cansar, vai enfadigar, vai enfadigar. A pessoa fica enfadada, enfadigada, mas porque não sabe, porque não conhece. Mas quando nós conhecemos, aleluia, e nós obedecemos a palavra de Deus, quando a gente vem no lugar sabendo o que está fazendo, por que está fazendo e para quem está fazendo, há um prazer, amém? Há um prazer. Aí Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Queria morar, já queria morar lá dentro do templo, queria morar dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Porque é bom, porque é maravilhoso estar, quando se entende, quando se começa a dar ênfase à palavra, a palavra vai entrando em nosso ser, na nossa mente, e aí vai nos estruturando. De repente, quando a gente sai zerado, a gente sai novinho, amém? A gente sai novinho, glória a Deus. Quantas vezes eu chego do trabalho e venho para aqui e falo: Jesus, eu vou porque eu sei porque eu vou. Mas quando eu chego, eu sento, se eu venho para ouvir, eu me alimento, se eu venho para falar, eu me alimento. Então aqui eu não passo fome, aqui eu não sinto sede da palavra, porque quando eu venho ouvir, Deus está falando comigo. Quando eu venho falar, Deus fala com os outros e fala comigo. Então isso é maravilhoso. Eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu venho. Então veja só que a santidade, né, essa pseudo-santidade, seu orgulho, a sua autoconfiança a impediu de reconhecer que elas precisavam guardar em depósito. Então, amor, obediência, fidelidade, sinceridade, respeito, quebrantamento, precisava ter isso, não tinha. Quer dizer, lá era o azeite, aqui eu falo isso. Respeito, quantas pessoas não respeitam o lugar onde está, a casa de Deus. Quantas pessoas não respeitam o outro que está ali do lado, né? O irmão que está ali do lado. Falta a sinceridade ali com o irmão. Quanto vive uma vida dupla, uma vida dupla. Da porta da igreja para dentro é um, da porta da igreja para fora é outro. Então a gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa ouvir a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, aquebrantar mesmo o coração diante de Deus, porque é tempo de despertar, é tempo de acordar. A Bíblia está informando a nós que todas eram virgens, usavam lâmpadas iguais com azeite, tinham vestes iguais, que eram as vestes nupciais, tinham o mesmo objetivo, esperavam o mesmo noivo, saíram ao mesmo tempo. Olha só, estava tudo unida, né? Ao mesmo tempo, foram pelo mesmo caminho. Agora havia uma diferença entre elas. 5 delas estavam preocupadas com a chegada do noivo. As outras 5 eram tolas, achavam que tinha azeite suficiente e por isso não se preocupou. Amém? Tudo igual, mas
os objetivos diferentes, o alvo diferente. Não, tudo igual, mas vai chegar aonde? Tem suficiente para chegar? Olha só que nós estamos caminhando há muito tempo nesse santuário. Quantas coisas nós já aconteceram aqui. E olha, nós estamos aqui. Amém? Nós estamos aqui. Quantas pessoas já estiveram em nosso meio e já saíram? Mas nós estamos aqui. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Sabemos o Deus que nós estamos servindo. Amém? Nós temos responsabilidade com estar na casa do Senhor. A gente não é adorador do templo. Nós não somos adoradores do templo. Nós somos adoradores de Cristo. Nós não adoramos as coisas que tem dentro dos utensílios da igreja. Nós adoramos o Senhor. A gente não está aqui preocupado com as coisas materiais. Nós estamos preocupados em nos revestir do Espírito e do poder de Deus. E revestido com o poder do Senhor, com o Espírito do Senhor, a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Louvado seja Deus. Então a gente busca primeiro o reino dos céus. Então veja só, 5 delas estavam preocupadas com a chegada do noivo. Preocupe-se mesmo. Preocupe-se mesmo com a chegada de Jesus. Amém? Porque é assim, é desse jeito. Eu estava conversando com um colega esses dias, ele falou, olha, o irmão fulano de tal, lá do Água Branca, estava conversando com a gente lá e tal, aí terminou o culto, aí foi dormir. O irmão não apareceu mais, e quando viu, o irmão estava morto. Morreu dormindo. Vários relatos a gente vê de pessoas, num momentinho, morre. Então essa vinda de Jesus, a gente pode estar aqui, pode estar e ver com os nossos olhos, mas a gente pode também não estar. Quantas gerações já se passaram, quantas pessoas já se foram sem ver o grande evento, mas os que se foram já viram ele. Os que se foram já está lá contado com os demais. Amém? Isso pode acontecer comigo também. Eu posso não alcançar tanto tempo, porque eu não sei quanto tempo é. Eu já estou com 60. Né? Já estou com 60. Não sei se eu vou chegar nos 70. Se eu chegar nos 70, glória a Deus. Tá bom 70, mas se eu passar de 70, a Bíblia diz que já é enfado, já é cansaço, mas tem um jeito da gente, né, se ajustar aí com o tempo. Mas eu não sei, na verdade eu não sei qual será o meu tempo, e eu acho que ninguém aqui tem essa precisão, de dizer assim, eu vou durar tantos anos, porque a gente não sabe, na verdade. Às vezes a gente diz que vai durar um tanto e a gente passa daquele tanto. Então, mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Amém? Aquelas tolas não tinham nenhuma preocupação com o caminho, nem com as dificuldades que teriam até o encontro do novo. Queridos, nós estamos em dificuldade constante, o tempo inteiro. Levanta a mão aí quem está afogado aí. Quem está afogado, a gente está exprimido o tempo todo, sufocado o tempo inteiro, né? Mas a nossa fé precisa continuar, precisa persistir. Nós precisamos estar, aleluia, sempre dando as passadas de fé, porque nós ainda estamos na terra. Jesus não voltou ainda, e Ele está nos dando essa condição, essa possibilidade, aleluia, de estar proclamando a sua grandeza e caminhando na fé. Então vamos levantar a cabeça sim, porque é tempo de despertar.
Vigiai, porque não sabei quando chegará o tempo, diz a palavra do Senhor. Amém? O que digo, vos digo a vós todos: vigiai. Quantas pessoas não estão nem preocupadas com isso, irmãos? Vigiar o quê? Bom, se a Bíblia está me alertando a isso, é porque algum perigo me ronda. É porque algum perigo está rondando a minha casa, está rondando a minha vida, sim ou não? Claro, claro. Nós vivemos o tempo todo, a Bíblia diz que há uma fera ao derredor de nós, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar, rugindo como um leão. Então nós estamos vivendo esse tempo. Eu preciso estar atento a isso. Se o Senhor está dizendo vigia, eu tenho que vigiar. Não só, como a palavra diz, orar, vigiai e orai, vigiai e orai. Vigiar, oração e vigilância, olhos abertos, atentos às coisas que estão por acontecer. Amém, queridos? Porque não é só saber, precisamos fazer. A gente não sabe só disso aqui, não, a Bíblia diz isso sim, mas eu preciso fazer o que a Bíblia diz. Eu preciso fazer o que a palavra ordena. Se o Senhor diz que eu sou um vaso de boas obras, aquele que foi levantado para as boas obras, eu preciso fazer isso. Ainda que dentro de mim há uma guerra acerca de fazer as boas obras, eu preciso lutar, porque eu tenho que fazer boas obras. Eu preciso fazer boas obras, porque eu nasci para isso. Eu nasci para isso, eu nasci para as boas obras, eu nasci para fazer o que Deus tem, preparado para mim. Então não é só saber, mas eu sei, sim, você sabe que deve obedecer, mas não obedece, sabe que tem que fazer aquilo, mas não faz. Então que adianta saber e não fazer? Então seria melhor que não soubesse. Se eu não soubesse, eu não teria pecado, mas eu sei, e é justamente por isso que as coisas se apertam para mim, porque eu sei e não faço, então eu preciso fazer. Não é só saber, eu preciso fazer. Não basta só ouvir, temos que pôr em prática. Amém? A Bíblia nos relata isso, que não devemos ser só ouvintes, mas praticantes. A gente tem que exercitar a nossa fé praticando as coisas boas, praticando o ID de Jesus, a obra que Jesus colocou. Por que isso, pastor? Porque eu ouvindo, eu tenho fé, e praticando, eu tenho vida. Ouvindo, eu tenho fé, e praticando, eu tenho vida. Então Jesus Cristo, Ele tem nos alertado, Ele tem aberto os olhos do nosso entendimento para essas coisas. Abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja. Amanhã nós estaremos nos nossos trabalhos. Observa. A gente não vai espionar as pessoas, mas a gente vai estar atento ao que acontece ao nosso redor. Amém? Atento ao que acontece. Porque você pode ver os espíritos. Você pode ver os espíritos. Pode sim. Pode ver os espíritos. A palavra do Senhor, ela diz que o Espírito de Deus está em nós. Amém? Bom, se o Espírito do Senhor está em mim, o Espírito do Senhor vai me orientar. E eu posso ver os espíritos? Posso, porque todo aquele que me cerca, o que sai da boca desse que me cerca, a intenção dele mostrada para mim ali, eu vou saber que espírito é que está dentro dele. Eu vou saber o que é a situação que está ali dentro daquele indivíduo, na mente dele. Então observe o que fala, observe as coisas diante de você, porque Deus está alertando a igreja a ser vigilante, para não tirar a gente
do nosso sentido, não tirar a gente do nosso rumo, da nossa prática de fé, para não fazer com que a gente venha estar desviando o nosso pensamento para outras coisas. A gente está na terra, precisamos viver como ser humano, como cidadão da terra, mas nós somos cidadãos dos céus, nós somos pessoas que o Espírito Santo está em nós. A gente não é um vazio, não, nós temos algo dentro de nós que nos preenche, amém? Ali naquela hora da tua dificuldade, você vai ouvir o Espírito Santo dizendo: eu te ajudo, tenha calma, estou do teu lado, eu te esforço, não tenha medo, eu estou aqui contigo, não tenha medo, levanta a cabeça, olha para frente, porque quem tem que sair da tua frente é ele, o diabo. Quem tem que sair da tua frente é a maldição, é a dificuldade, é o invejoso. Quem tem que sair da tua frente é aquele que causa os danos com palavras, com obra, com pensamento. Então você é um escolhido, uma escolhida de Deus para ser vencedor, amém? Por isso, em nome de Jesus, receba esta palavra e que o Senhor te abençoe, ilumine a tua mente, fortaleça, que o Senhor venha blindar a tua mente, o teu coração, o teu ouvido, a tua boca, que o Senhor possa estar aí te ungindo, para que você possa ter ouvidos para ouvir. Aleluia, glória a Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, agradecemos pelo culto desta noite, por cada uma das tuas filhas e os teus filhos que vieram ao santuário. Meu Deus, aqueles que não puderam vir, que o Senhor os abençoe, dando graça e misericórdia, para que eles possam, ó Deus, estar junto conosco e tenham essa oportunidade de estar junto conosco, celebrando ao Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Toma nas tuas mãos, meu Senhor, muda a história desse lugar. O Senhor é Deus para fazer isso, e nós cremos no poder do Senhor, cremos que o Senhor pode mudar a história de uma nação, de uma pessoa. O Senhor pode mudar a história desta igreja, neste lugar, em nome de Jesus. É por isso, Senhor, que nós não arredamos o pé da fé, de crer que o Senhor é conosco, que o Senhor há de fazer, aleluia, coisas grandes, tremendas e profundas, que a gente não conhece ainda, mas o Senhor há de trazer, aleluia, a nós as bênçãos dos céus. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos. Nos dê um amanhã esperançoso, de bênção, de alegria lá no nosso trabalho. Que o inimigo que estiver planejando, maquinando coisas contra nós, que sejam já frustrados os planos do inimigo, para que quando a gente pisar o nosso pé naquele lugar, ó Deus, seja, aleluia, seja aniquilado, jogado por terra toda a obra do mal, todo pensamento contrário e negativo, toda arma forjada contra nós nos pensamentos, ela não há de prosperar, porque o Senhor é o nosso Deus. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nesse momento e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida.